Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo Alexandre Rodrigues. Hoje o nosso assunto é sobre efeito estufa. Galera, efeito estufa é um dos assuntos mais cobrados no Enem. Vira e mexe, o Enem volta com esse assunto justamente por se tratar de um assunto atualizado. Galera, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que o efeito estufa é um fenômeno natural. Isso mesmo, é um processo natural e é um processo benéfico ao planeta. Muita gente acha que não, que ele é um problema. E você vai entender a diferença. Ele é um processo natural e ele é benéfico ao planeta. Mas que tipo de benefício ele vai trazer para o nosso planeta? O benefício que ele vai trazer é que ele regula a temperatura, ele deixa o nosso planeta sempre quentinho. Vamos tentar imaginar o nosso planeta sem o efeito estufa, tá? Ou seja, se não houvesse o efeito estufa, significa que a nossa temperatura poderia oscilar muito, né? Ela ia se tornar muito extrema, você ia ter dias muito quentes e noites extremamente frias. E isso é ruim porque isso não ia permitir o quê? A existência de tantas formas de vida diferentes. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. É um fenômeno natural, é um fenômeno benéfico, ou seja, o efeito estufa é do bem, tá? Porque ele regula a temperatura, permitindo o quê? Que a vida exista no planeta. E não qualquer vida, todas as formas de vida que você conhece. Até poderia existir vida no planeta se não existisse efeito estufa, mas não da forma como você conhece hoje, tá? O que permite a biodiversidade que existe no planeta Terra hoje é graças ao efeito estufa. Por isso, ele é um fenômeno do bem. Sem o efeito estufa, né, você poderia ter temperaturas muito baixas, tá? Ou muito altas, ou seja, as variações iam ser extremas, e isso ia trazer diversos problemas. Agora, o efeito estufa pode virar um problema? Ele pode ser intensificado? Sim, ele pode virar um problema, e ele é um problema muitas das vezes, tá? E ele pode ser intensificado pela ação humana, tá? E como é que a gente vai verificar isso? Então, dá uma olhada aqui, ó. Primeiro eu quero que você note esse desenho aqui, tá? Temos aqui o planeta Terra, certo? Aqui a atmosfera do planeta e o Sol. O Sol, pessoal, ele vai emitir raios solares, certo? Esses raios solares vão chegar até a superfície e vão atingir todos os corpos presentes no planeta. O solo, os vegetais, os animais, todas as formas de corpos. E esses raios solares, ao atingir esse corpo, eles vão emitir calor. Esses corpos emitem calor. E parte desse calor vai ficar preso aqui, ó, na atmosfera, tá vendo? E é isso que permite que o nosso planeta fique sempre o quê? Quentinho, com uma temperatura equilibrada. Isso é bom para o planeta. Eu acabei de explicar que isso é bom para a biodiversidade. Tá? Agora, o que permite que esse calor permaneça aqui, ó, preso? Né? Parte dele permaneça preso aqui. Os gases estufas. Tá? Quais são esses gases estufas? O CO2, tá? Que é o gás carbônico, o CH4, que é o gás metano, e a água, tá? Na forma de vapor. A gente vai entender isso. Então, veja bem, ó. Você tem aqui o planeta, boa parte da emissão do Sol na forma de calor chega até o planeta e depois ela gera calor, né? Os corpos geram calor, isso volta para a atmosfera, se dissipa, mas parte fica preso. Esse é o papel do efeito estufa, manter parte desse calor através desses gases e estufas presentes ali na atmosfera, equilibrando a temperatura, não deixando ela oscilar, se tornar extrema demais. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó, o que pode provocar a intensificação desses gases? Ou seja, aumentar em quantidade os gases estufa na atmosfera e aí então virar um problema, tá? Ó, as queimadas, por exemplo. Pessoal, combustão, queima, gera gás carbônico. Se você começa a ter muita queima, né, você começa a ter a liberação de uma concentração muito elevada de gás carbônico. E isso vai fazer com que ocorra uma concentração de quê? De gás estufa, e o gás carbônico é o principal gás estufa, é considerado o vilão, né, do efeito estufa. Então você tem as queimadas, mas não só as queimadas, a queima de combustíveis fósseis. E eu te dou dois exemplos de queima de combustíveis fósseis, tá? Você tem ali, por exemplo, a utilização do petróleo, tá? Ou seja, o petróleo ele é rico em carbono, na extração desse carbono dentro das indústrias, libera gases estufas, né? No caso CO2, que vai aí então provocar o efeito estufa e intensificá-lo, tá? Além disso, você tem também, sabe o quê? A utilização dos combustíveis nos automóveis. Galera, o maior vilão hoje na fabricação, produção de CO2, que é o gás estufa, né? Principal gás estufa da atmosfera,
são os automóveis. Então, quando você tem ali um motor ligado, você tem uma combustão, uma queima de um combustível, liberação de CO2, e esse CO2 se intensifica, né, na atmosfera, aumentando aí o efeito estufa. Então, você tem aqui a queima de combustíveis fósseis, tanto proveniente do petróleo, quanto da utilização de combustíveis em automóveis, ok? Mas há também aqui o gás metano, lembra? O gás metano, eu quero chamar a sua atenção para o depósito de lixos, os lixões em geral, tá? E a criação de gado. Como assim? O lixo, o depósito de lixo, você tem ali a presença de bactérias. E essas bactérias vão decompor esse lixo e vão liberar como resíduo gás metano, tá? Essas bactérias, ao liberar esse gás metano começa a se acumular na atmosfera. Além disso, tá? Você tem também o que? A criação de gado. Pessoal, gado se alimenta de vegetal. E o gado ele não tem dentro dele nenhuma enzima que quebra em polissacarídeo chamado celulose. Deixa eu te explicar com calma. A celulose está presente na parede celular da célula vegetal. Como ele não tem nenhuma enzima que quebre essa celulose na digestão, ele possui ali também dentro do intestino dele uma bactéria. Essa bactéria tem a capacidade de quebrar essa celulose, só que no processo de quebra ela emite o quê? Gás metano. E esse gás metano vai sair principalmente através do arroto desses animais. Isso mesmo. Antigamente se achava que era através do pum dele, mas hoje se sabe que a maior concentração de gás metano liberado pelos bovinos vem através do arroto. E esse gás metano vai sendo liberado para a atmosfera e vai intensificando aí então o que nós chamamos de efeito estufa. Então esses dois pontos aqui, ou seja, os lixões e a criação de gado, é muito interessante que você anote, pois isso é bem cobrado, tá? Agora, além disso, existem consequências? Sim. Com a intensificação do efeito estufa, as consequências são variadíssimas. E a primeira delas, o aquecimento global. Pessoal, pensa comigo. Se você começar a ter aqui o acúmulo, né, de gases metanos aqui, a tendência é que a temperatura no planeta comece a subir. Se você começa a ter a temperatura, né, subindo em graus no planeta, a tendência é que você tenha o que nós chamamos de aquecimento global. E esse aquecimento global vai levar, por exemplo, ao degelo nas calotas polares, né, lá nos polos. E quando você tem o derretimento dessas calotas, você tem ali o quê? O aumento do nível do mar. E todas as cidades litorâneas começam a sofrer com enchentes. Além disso, você pode ter alterações climáticas também. Ou seja, você terá maior número de furacões e mais intensos, maiores números também de tempestades, tanto em épocas diferentes do ano quanto em números maiores, tá? E com mais intensidade também. E a desertificação. Em alguns ecossistemas você vai começar a ter desertificação acontecendo. Repare como através da emissão de gases estufas você tem a intensificação do efeito estufa, que leva ao aquecimento global e leva a toda essa desorganização do planeta. Então é importante você pensar que todo mundo está incluído nesse processo, tá? Ninguém está de fora, não é culpa só de um ou de outro, tudo bem? Além disso, existe uma forma de você prevenir o efeito estufa? Sim. O que se tem feito hoje em muitos países é a utilização de energia limpa. Temos dois exemplos de energia limpa muito explorada hoje em vários países. A energia eólica e a energia por placas solares. Então é uma forma de energia limpa que não vai emitir CO2 e vai evitar o efeito estufa, tá? Além disso, o reflorestamento. Por que o reflorestamento, prof? Porque, pensa comigo, se o principal gás estufa é o CO2, quando você começa a reflorestar um ambiente, um ecossistema, durante a fotossíntese, esse gás é absorvido, diminuindo sua concentração então na atmosfera. Então é uma forma excelente de prevenção do efeito estufa. Beleza? Bom, espero ter conseguido te ajudar com esse tema que é tão importante para o Enem. Né? Anote aí os pontos importantes, porque ele realmente é um tema em que vale a pena você estudar e colocar aí como que um carimbo de tema importante para o vestibular em geral, tá? Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, sou professor de Biologia. Quero te convidar agora a se inscrever no meu canal, né? Acionar o sininho para receber a notificação das novas aulas que eu vou estar colocando aqui para você, gratuita, tá? E também me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Prof. Alexandre Rodrigues. E até a próxima aula.